falar de saladas. Vamos só usar micro-leaves. Eu trouxe montes de ingredientes giros, ervilhas frescas, rabanetes mini, tomates cherry de diferentes cores, as flores, claro, como eu já tinha falado. Vamos tentar construir aqui a salada mais bonita e colorida que consigamos. Aproveitem todas as dicas, tenho muitas para dar sobre as saladas. Vejam já, até já! Olá, então estamos cá aqui para falar das saladas. Tentei dividir, e não vou conseguir ensinar-vos tudo o que eu sei sobre saladas, mas tentei dividir por alguns aspectos que eu acho importante para vocês darem os primeiros passos relativamente a montar as vossas saladas. Então, a primeira coisa que eu vou falar, que é muito importante, é a escala. Aquelas fotografias lindas que nós vemos, super inspiradoras, em que tudo está à medida. As pessoas com mais experiência, sim, perdem tempo a perceber quais são os ingredientes que vão ter escala para entrar naquela salada. Eu dou um exemplo já muito ridículo para vocês perceberem, que é, imaginem o que é eu ter uma salada de micro-leaves, não é? E a seguir vou cortar rodelas de tomate de um tamanho deste tamanho, de um tomate deste tamanho. Ou seja, não há expressão nenhuma, porque isto parece depois quase o rebento do tomate. Enquanto que se eu for colocar um tomate cherry pequenino, aberto ao meio, ou inteiro, ou em quartos, a escala fica completamente equilibrada. O mesmo também para rabanetes, ou seja, se nós queremos fazer com micro-leaves, não vamos misturar folhas grandes, se calhar o ideal é procurarmos rabanetes mais pequeninos, porque depois fatiados, quando eu falar, não é? Mais à frente eu vou mostrar sobre os cortes, já vai ficar muito exagerado, ou seja, vamos equilibrando e montando uma micro salada aqui, ou seja, se conseguem ver, não é? Tudo numa escala muito, muito pequenina. Para montar uma escala grande, ou seja, isto é mesmo importante, porque senão fica mesmo desproporcional e por isso é que às vezes vocês não gostam dos resultados das vossas fotografias, é por causa da escala. Se calhar alguns de vocês já tinham pensado sobre isso, se calhar para outros é uma novidade, mas para mim é uma coisa que eu tenho muita consideração, não só nas saladas, mas nos pratos, quando eu tenho que fazer algum trabalho para combinar. O efeito oposto, ou seja, quando nós temos folhas grandes, tem aqui um bocado raditos, eu tinha aqui só para vocês verem, ou seja, vou só dar um exemplo. Se nós tivermos folhas grandes misturadas com folhas pequenas e tudo mais, provavelmente, se calhar, peço desculpa que normalmente eu não consigo ver o plano de cima, quando nós colocarmos uma fatia de tomate deste tamanho, se calhar fará sentido. Quando eu falar dos cortes, eu se calhar exemplifico para vocês terem noção melhor da escala. Mas isso era o que eu gostava que vocês tivessem em consideração primeiro. Ou seja, pensar sempre o tamanho dos ingredientes que nós vamos utilizar para conseguir criar a nossa salada o mais bonito possível. Bem, depois de termos falado de escala, vamos falar de formatos, que é outra coisa que eu adoro pensar nas saladas. Eu não consegui trazer aqui toda a variedade possível de ingredientes, mas fiz com o que tinha em casa. Alguns fui procurar só para dar aqui um rabanete mais pequeno para explicar a utilização, mas é muito importante, peço desculpa, vocês pensarem no formato que vão fazer. Ou seja, se têm um pepino, não só funciona em rodela, como funciona longitudinalmente, a cenoura a mesma coisa, senão tudo fica em rodelas, tirar partido dos tomates cherry, cortar ao meio, cortar em quartos, deixar inteiro se aguentar a escala, a mesma coisa para outros ingredientes. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar aqui vários aspectos de saladas para vocês conseguirem perceber a diferença da utilização dos formatos, está bem? E também da escala, que é para ficar mais presente, porque há bocado a explicar, eu não tinha os ingredientes cortados e assim é capaz de ser mais fácil e mais visual. Então vou colocar aqui e eu vou começar por montar, por exemplo, uma coisa micro. Então, temos a parte dos verdes, colocar para aqui, não é? E agora vamos tentar, como a proporção e a escala aguentam, eu posso ter um tomate inteiro, outros cortados, e agora ponho assim tudo. Entretanto, e vocês querem vos mostrar coisas erradas, por aqui, pronto. E isto era o quê? A salada das bolas, não é? Já viram? Tudo cortado em círculos. Isto não é o que é o objetivo. Nós queremos dar diversidade, movimento, para as saladas ficarem bonitas. Então, se eu já tenho, se calhar, tomates que estão cortados em rodelas e os rabanetes, não é? Se calhar o pepino, eu não perco nada em pô-lo neste formato, não é? Ou seja, que dá um movimento completamente diferente à salada. A mesma coisa para as cenouras. Posso pôr aqui umas lascas de cenoura, em vez de ser só bolinhas e bolinhas e bolinhas, e deixamos
os redondos para os rabanetes e vamos criando aqui algum movimento. Eu não sei se é perceptível para vocês, ou seja, criar algum movimento e não ficar tudo com círculos. Além do mais, como eu tinha falado de escala, isto era absurdo, porque imaginem, nós temos os microgreens, temos os rabanetes são pequeninos, tudo tem uma escala pequenina e depois tinha uma rodela gigante de pepino aqui, que marca, tipo, fica muito presente no prato. Ou é uma salada de pepino e nós queremos chamar a atenção e imaginem, fazemos uma composição aqui que resulta muito bem com pepino e tudo mais, que é uma salada de pepino e presentemente está ali um lado só de pepino, ou então, sinceramente, temos de ter muita cautela e ver como é que isto resulta. Ok, vou desmontar aqui esta agora, ver se eu sou rápida e tentar fazer agora. Outra coisa que eu estava a dizer, muito, muito interessante também nas saladas, as pessoas às vezes têm muito cuidado em pôr as coisas muito direitinhas no prato, usem e abusem dos limites, ou seja, uma das coisas que fica muito mais gira em fotografia, imaginem lá, antes de eu montar aqui grande, uma coisa muito minimal também resulta na cozinha da autora, em que vocês têm aqui isto completamente concentrado e muito limpo, depende do ambiente, mas eu acho que as coisas nem respiram. O ideal é deixar cair, se algumas saem dentro de fora do prato, cria movimento e vocês no vosso cenário depois quando montam dá um ar humanizado, vivido, ou seja, que alguém realmente está a preparar alguma refeição. Vou aqui então preparar agora uma de escala maior para vocês perceberem e vou juntar, só cá tinha estas folhas, mas vou fazer aqui, tentar fazer alguma coisa de jeito com estas para vocês. Tem uma cor linda estas folhas e aqui eventualmente assim para ficar já presente, porque esta folha é muito bonita e se calhar ficar aqui assim. Agora espalhar um bocadinho dos microgreens sem tirar a presença do roxo que está por baixo, não sei se vocês conseguem ver. Vamos aqui pôr assim, ok, já tem verde, já tem roxo. Esta é muito boa porque estes microgreens que eu tenho também têm microlivres roxas e que vai buscar aqui do radicchio, por isso é que eu também escolhi este, ok? E imaginem só colocar assim, todo o nosso prato, a nossa salada, já tem um bocadinho mais, desculpem lá, é que eu não vejo o plano e depois faço coisas ridículas para vos apresentar. Então, colocar assim e então, agora sim, imaginem, já temos folhas inteiras, folhas pequenas, já temos aqui a introdução de escala grande e escala pequenina, então sim, se calhar agora esta salada já aguenta uma rodela de pepino deste tamanho. Faz sentido o que eu estou a dizer? Assim como aguentaria perfeitamente estas mais compridas, porque tanto podem estar disfarçadas pelo tamanho e mais dobradas, não é? Só dando aqui algum movimento do prato. Eu acho que fica super giro, quer uma quer outra, eu sou fã disto. Assim, e aqui, por exemplo, outra coisa que resulta muito bem, às vezes, em vez de destruirmos para fazer uma juliana, por exemplo, como tínhamos aqui roxo, tirarmos partido deste ingrediente lindo e posicioná-lo e faz um efeito espetacular no prato. Eu estou com pouca luz, peço imensa desculpa hoje, ver se eu consigo pôr mais para este lado para vocês conseguirem visualizar, ou seja, faz este efeito, este ondulado espetacular. E aqui, era o que eu vos queria dizer, aqui se calhar eu consegui, eu vou cortar para vocês verem. Aqui, de lado. Aqui já caberia e já teríamos espaço para uma rodela de tomate, de um tomate maior. Porquê? Porque já a escala, quer dizer, tanto poderia ser em quartos, ou seja, iria comportar, percebem? A dimensão grande. Olhem, isto é uma salada macro com coisas grandes em que vocês conseguem colocar e ainda conseguem depois chegar aqui. E como ela é grande, a escala aguenta flores grandes e pequenas, não é? Isto tudo para vos mostrar diferenciação de cortes. Deixa-me só pôr aqui uma corzinha. Sim, com pouco ou nada, como veem, estão a ver? Super fácil fazer uma composição bonita. Por isso, atenção, aos cortes, à escala, é super importante. Pensarem sempre um bocadinho quais são os ingredientes que vão utilizar. Pensem sempre que as minhas dicas, sim, no final as receitas serão para comer, mas neste momento é para os vossos olhos comerem primeiro e as vossas fotografias e as vossas produções ficarem melhor. Por isso, tirar um bocadinho de tempo para pensarem como é que eu vou tirar partido dos meus ingredientes, escolherem a melhor forma, a melhor escala e montarem as melhores composições possíveis. Vamos passar à próxima dica. Então, como eu estava a dizer, temos uma taça e eu com a mesma quantidade vou-vos dar essa percepção de como é que nós podemos fazer multiplicação. Então, eu tinha isto aqui, coloco aqui
E como vocês veem, fica um bocado fundo, não é? Ou seja, morre, a nossa salada está lá dentro, nós queremos a altura, que não é o que acontece. Então, com a mesma quantidade, olhem só o que é que nós podemos fazer quando temos pratos. Uma tacinha, na saladeira, uma tacinha qualquer, conseguimos... Olhem só bem a projeção que isto tem em termos de altura, até salta para as margens e a partir daqui vocês iriam montar lindamente a vossa salada. Aproveitar algum para deixar em baixo, tapar bem isto. Se quiséssemos ter mais, precisamos ter mais volume, usar esta taça, ainda preencher aqui a parte do lado ou com papel absorvente ou com papel de alumínio e montar a salada aqui e o efeito fica lindo. Vamos só pôr aqui para pôr algumas coisas. Podemos pôr os ingredientes mais pesados aqui para baixo ou um grande que dê profundidade. Vamos ver aqui, sim. Também com estes ingredientes, não é? Quando escolhemos as coisas, ter essa percepção. Fica lindo. Vamos pôr aqui mais. Não gosto de estar a ver muito bem. Assim aqui, se calhar desfazer aqui um bocadinho deste radicho e pôr. Mais uma flor. Virada para vocês. E no fim, podemos eventualmente, já quando está tudo montado, que parece que está tudo super posicionado e tudo mais, deixem pôr aqui assim, ir buscar um bocadinho mais de verdes, só para rematar, tipo a dar aquele ar que tapa um bocadinho do que já tínhamos feito e não fica tão posicionado e ficam bem misturados como se fosse uma composição única. Por isso a técnica do volume é ótima. Dá em pratos de sopa também, pôr um prato raso mais pequenino, em taças muito grandes, às vezes temos pouca quantidade, queremos fazer uma mega foto para fazer multiplicação da quantidade. Isto é ótimo, pôr uma taça quase o mesmo tamanho invertida lá dentro, em altura é espetacular, porque ganhamos muito mais volume e a sensação de quantidade que temos para a nossa foto também é maior. Por isso dá para usar sempre em pratos flat. No limite, o que vocês podem fazer, isto também resultaria, dá mais trabalho. Eu posso-vos exemplificar num prato flat. Se eu tiver aqui agora um alemão, eu vou esvaziar ali o prato e já vos mostro também no flat como é que montaríamos isto. Então, num prato flat, como eu estava a dizer, imaginem, se eu usar a tacinha que eu usei com a outra, fica altamente desproporcional. Imaginem, mesmo que vocês querem uma foto de frente, olhem bem a altura desproporcional com que isto fica. Ou seja, nós queremos a altura, mas calma, ou seja, está um monte, fica desproporcional para o prato. Então o que é que eu aconselho a fazer? Coisas que não tenham altura. Estes microlivros são ótimos porque têm imensa estrutura e conseguem aguentar-se, quase nem precisariam de, percebem, seguram-se só assim, mas há outras folhas mais pesadas, às vezes as folhas de espinafre baby não ficam tão bem e com essas também resulta. Por isso, o que é que eu fui fazer? Fiz num instantinho, só para aqui, desculpem, vou buscar uma almofadinha, não é? E põem no prato na mesma e dão só aquela altura para a foto de frente. Aqui tapar, para vocês, ter sempre muito cuidado para não ficar a ver-se nada, não é? Depois já vos dou o plano de cima também para vocês perceberem como é que isto ficou. Fazemos assim, montamos aqui, assim, e pronto, já ficou uma altura não demasiadamente grande para fazerem as coisas. Outra coisa importante, também devem só trabalhar um lado. Se a foto não é de cima, podem só trabalhar do lado que vão fotografar, não é? Por as coisas mais bonitas, aqui umas flores e tal, só para fazer um efeito finalizado. Já está aqui uma confusão, peço desculpa. Aqui colocar assim, para depois vocês verem o efeito de cima. Colocar aqui uns tomates, porque agora, ou seja, eu tenho que empratar para vocês, desculpem lá, então, ou seja, ao empratar para vocês, que é para vocês verem o efeito, estava só virado para mim, que faz toda a diferença. Vamos pôr assim, aqui qualquer coisa, assim, aqui uma proeminente, vamos aqui ver, depois já ponho aqui também um bocadinho de microlivro para ficar a disfarçar, ok, aqui, cenoura e tal, um bocadinho de roxo, sim. Eu adoro sempre fotos de cima, por isso eu sou suspeita, trabalho sempre a imagem de cima, a não ser que sejam imagens humanizadas, aí opto por outros planos, que é o que eu tenho mostrado nas minhas fotografias finais. Há muita gente que me pergunta porque é que eu não mostro os pratos das fotografias que eu faço. É impossível, eu vou-vos dizer, eu dedico imenso tempo e com carinho, não é uma queixa, a estes vídeos,
Mas, então, como eu estava a dizer, então, eu dedico imenso tempo aos vídeos e como eu estou a trabalhar full time também, que não é só isto que eu faço, é-me difícil porque vou repartindo aos bocadinhos pelos finais de dia ou à hora do almoço para conseguir montar tudo para vocês até ao domingo. Por isso é que eu às vezes não consigo, porque não consigo guardar até ao final. Eu destes vídeos por acaso tentei fazer uma introdução com os pratos que eu montei para a ação de fotos, mas se calhar vou ter que finalizar já com este porque não ficou tão bom, não é? E depois, quando eu preparo em antecipado, não consigo prever as dicas todas que eu às vezes também me lembro para vos dar. Por isso, assim, de frente ficou com altura, como vocês veem, mas eu vou mudar só o plano um bocadinho de cima para vocês verem o resultado de cima e a questão do volume. Do volume de cima não vão ver tanto, não é? Fica mais flat, mas isto seria para uma foto de frente e agora vem o resultado com a foto de cima. Pronto, e o efeito de cima era assim, ou seja, de volume fica, como eu estava, e de cima fica com este aspecto, como eu estava a dizer. E lá está, ou seja, a escala das coisas ajuda imenso. Imaginem, lá está, vou só destruir aqui o nosso sonho de salada com uma rodela deste tamanho aqui enfiada. Acho que deu para vocês conseguirem perceber o que é que a escala é importante numa salada para manter a harmonia dos ingredientes. Bem, vou passar também à última dica, que é uma surpresa que tenho para vocês, para aqueles mais habilidosos, para ver se gostam também. Até já! Bem, e a última dica que eu tinha para vocês, já está aqui um bocado confuso, é os meus vaporizadores. Então, dar frescura à salada, vaporizador com água, borrifar as folhas e este efeito tipo, não sei se vocês conseguem ver, das folhas de orvalho nas fotos fica lindo quando vocês têm um foco muito grande sobre as folhas, dá um ar fresco, acabado de colher, vocês podem finalizar a vossa receita e colocar água também. Para as pessoas que gostam de fazer outros tipos de trabalho, eu hoje trago aqui uma técnica um bocadinho mais ousada, que tem que ter algum cuidado a fazer. Funciona em ambientes escuros, cheios de sombras, e o que eu vou usar para fazer gotas é o que eu tenho aqui, ou seja, não sei se vocês conseguem ver esta gota escura, é molho de soja. Vinagre balsâmico também funciona, e estas gotas funcionam para quê? Funcionam porque em ambientes escuros nós queremos dar sombra e as gotas de água não têm sombra. E então, nós ao colocarmos estas gotas de alguma coisa mais escura, muito utilizado com folhas de terraba, vocês conseguem dar uma intensidade. Eu queria um conta-gotas, mas eu perdi o meu, juro. Porque com conta-gotas é que dá para fazer. Porque o borrifar, eu tenho um borrifador que sai em gota, que eu não tenho, o meu dispara, e não faz este efeito de gota perfeita como eu tenho aqui. E isto nos ambientes muito escuros, com sombreados, para quem quiser experimentar, dá trabalho. São composições já mais complexas e elaboradas em que estudamos um bocadinho a luz natural, pomos ali alguns elementos para fazer o sombreado, mas fica espetacular. Mas este borrifador, para finalizar, é ótimo. Por isso, façam as saladas, componham tudo, borrifem com gotinhas de água e fica com um aspecto super, super fresco. Tenho mais uma dica, mas vou passar-vos agora nos exercícios finais. Até já! Bem, então hoje falámos sobre saladas, tentei trazer tudo aquilo que eu sei sobre saladas para vos ensinar. Atenção à última dica do molho de soja, é um bocadinho mais ousada, é difícil porque temos que fazer o contraste com a luz e com a câmara para o efeito do sombreado das gotas. Para as pessoas que gostam mais desses ambientes, experimentem. O ideal também é vermos por tentativa e erro. Tem várias pessoas onde se inspirar no Instagram, contas portuguesas espetaculares, que trabalham muito bem a sombra e os ambientes escuros. Tirem partido das dicas e das imagens dessas pessoas, inspirem-se nelas. São pessoas que dedicam muito tempo também a essas produções para alimentar perdão, os nossos olhos. E então foi isso. Então, escala, não é? Foi o que abordámos. Atenção, muito importante a escala. Conseguimos aqui então tudo com micro, como vocês viram, tudo em pequenino, não é? E o efeito também que conseguimos misturando micro com macro. Ou seja, temos aqui já tomates maiores, a tal mega fatia de pepino. Porquê? Porque está equilibrado com a escala das folhas inteiras que eu tinha, peço desculpa, do radicchio, e dá para usar também flores maiores. É muito importante a escala, porque estas composições ficam equilibradas também por causa do tamanho. E vejam só, a questão do volume também que eu abordei, aqui eu montei a salada micro, como vocês podem ver, que tem praticamente ou até um bocadinho mais volume, porque tem aqui
daquele bocadinho do papel de alumínio por baixo, como eu tinha dito. Aqui o volume é conseguido porque as folhas grandes fazem a sustentação da salada e não é preciso estar a falsear volume, mas aqui podíamos falsear para uma foto de frente, como eu falei. Importante também os cortes. Isto está difícil. É importante os cortes também. Não ponham tudo redondo, não ponham tudo quadrado, não ponham tudo laminado. Se têm algumas coisas em redondo, ponham na diagonal. Tirem partido do descascador de legumes, foi com que eu fiz as fatias de pepino e de cenoura. Inspirem-se, cortem pequenino. Às vezes os picados dos processadores, eu vou ser sincera, quando é para fotografia, tentem cortar à faca, terem tirar partido do formato do próprio ingrediente, porque alguns cortes funcionam nos ingredientes, noutros não funcionam, por isso irem experimentando também o que é que fica melhor. Relativamente à dica da água, como veem, era chegar aqui ao fim, olha, pulverizar, ficam estas micro gotículas de água que dá um efeito super fresco na fotografia final e é ótimo para manter este sex appeal das fotografias, fica lindo, não estraga nada e na câmara estas gotinhas também ficam espetaculares, gosto muito. Por fim, a última dica que eu não exemplifiquei, para não estragar e vocês vão perceber, bem, fica mesmo lindo, estava aqui a ver a água a cair, parece a sensação do orvalho matinal, lindo, fica espetacular em fotografias. Eu não temperei nenhuma destas saladas porque é a única coisa que eu também não faço de verdade nas minhas fotografias, ou seja, por causa da acidez, temos vocês que fazem receitas, eu não partilho receitas, partilho apenas imagens e dicas, e as minhas receitas, quando eu tenho algum topping, é meramente inspiracional, como é o caso do azeite, como em algumas fotografias que vocês viram ao longo desta semana que eu coloquei sobre este tema. O que é que os toppings fazem? Queimam, cozem as folhas, danificam, vai amolecer, vai perder o ar fresco. Então o que é que eu aconselho? Tem uma vinagrete na vossa receita, tem um molho de mostarda, tem uma coisa com limão, tem o que vocês quiserem, seja só azeite. Tirem umas fotos primeiro da vossa salada, com o topping ao lado, seja uma tacinha no prato também, seja numa garrafinha, num frasco, onde vocês quiserem, dentro do ambiente da vossa fotografia. Aproveitem a tirar partido das vossas saladas, das folhas, do aspecto fresco, antes de deitarem o molho. Porquê? Porque assim que vocês deitarem, o tempo é reduzido. Eles vão começar a amolecer, vão começar a perder estrutura, vão cair. Por isso, às vezes não só com o peso dos molhos que nós temos, porque são molhos pesados também, mas pela acidez que vai fazer esse efeito. Por isso, sempre que puderem, façam um storytelling, mesmo que não publiquem, guardem as fotografias para vocês, um dia mais tarde vão querer publicar, de recordar aquele momento, aquela sessão, aquela receita que vocês fizeram, e têm sempre mais fotografias não publicadas para usar e tirar partido do momento. Isso é outra coisa importantíssima, é explorar ao máximo os ambientes que vocês têm quando trabalham para uma fotografia ou para uma receita. Tirar 20 fotografias, não vão publicá-las todas, mas quem sabe, resultou imenso, gostaram muito, um dia mais tarde têm um making of, a montagem, a desmontagem, tudo isso é importante para vocês e para criar os vossos conteúdos lindos como sempre. Bem, não me quero alongar mais, espero que tenham gostado. Qualquer coisa estou disponível aqui pelo Instagram. Mais uma vez, muito obrigada pelas mensagens de feedback, pelos pedidos de aconselhamento, pelas partilhas que vocês fazem comigo, com as vossas fotografias, com as dicas que eu vou passando aqui. É espetacular, eu já tinha dito semana passada, isso é a parte mais fixe disto tudo, é o que vocês partilham comigo e o efeito que tem no vosso trabalho. E obrigada, até para a semana.